Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todos os ouvintes aqui da Causa Operária TV, em parceria, é claro, como sempre, né, com a Rádio Causa Operária. Você está aqui sintonizado, muito provavelmente, na transmissão 24 horas da sua TV, né? Ou está ouvindo esse podcast, né, o Procultura, no seu vídeo que é gerado posteriormente à sua transmissão a sua transmissão no sinal 24 horas. Mas muito bem, né? Você, como é de praxe, né? Hoje é segunda-feira. Hoje, eu digo hoje, a transmissão do podcast é segunda-feira à tarde. Você, imagino que os nossos ouvintes de costume estejam por aí. E como sempre eu vou, antes de apresentar os companheiros e antes de apresentar o nosso tema, que você provavelmente já sabe, porque você viu a thumb e o título do vídeo, ou você não sabe, porque esse vídeo está passando numa aba ao lado e você está trabalhando talvez no Word e você não viu o vídeo entrando e está ouvindo isso aqui de surpresa, né? Você está ouvindo ao podcast Procultura, podcast de cultura pop, cultura de massa, em grande medida cultura de internet da Causa Operária TV. Antes de apresentar os companheiros, eu vou dar alguns avisinhos aqui, né? Primeiro, como é de praxe, eu vou pedir para você deixar um like aqui embaixo no vídeo, né? E também se inscrever no canal, né? A gente está aí numa batalha eterna e longuíssima aí com o YouTube, né? Para a gente conseguir atingir a meta de 100 mil inscritos, né? Essa que é uma meta importante, porque, né, ela é um passo à frente aí na batalha contra o algoritmo do YouTube, que é uma batalha, diga-se de passagem, que não é só a gente que trava, mas muitos canais, até canais que não são de política, né, travam com o algoritmo do YouTube, que é um negócio pérfido. Então, se você ainda não é inscrito e assiste a Causa Operária TV com regularidade, eu vou pedir para você se inscrever no canal, que é uma coisa importante, porque a gente chegando aos 100 mil inscritos, a gente a gente sobe meio que um patamar no algoritmo, né? E também a gente, claro, recebe aquela plaquinha comemorativa de 100 mil inscritos, né? Aquela plaquinha de prata, que com certeza pode ter uma comemoração aqui na sua TV, pode pintar aí uma divulgação, né? Que seria uma meta muito importante aí para nossa TV operária 24 horas, né? Eu sei que tem muita gente que assiste e não é inscrita porque não tem conta no YouTube, isso é uma coisa muito comum, né, na demográfica do público da COTV, né, é uma coisa bem comum pela faixa etária desse público fazer isso. Então eu vou pedir, por favor, encarecidamente, que você vá e se atualize aí, você saia do seu e-mail do Ball, do IG, do IBEST, do Yahoo, do Hotmail e abra uma conta no Gmail, né? Você não vai estar dando nada para o Google, porque você já dá. Então não tem como fugir dos anúncios do Google, então você não vai estar dando nada demais para eles. No fim, você só vai estar ajudando a gente criando essa conta no Gmail e criando uma conta no YouTube para se inscrever aqui na Causa Operária TV, para dar like, né, para fazer comentário tanto na transmissão quanto no vídeo. Né? Eu estou apontando igual um idiota aqui, sendo que ninguém está vendo, porque esse é um programa de áudio. Também sendo membro da Causa Operária TV, que é uma coisa muito importante para ajudar a gente nessa jornada aqui de ter uma televisão 24 horas. Né? A gente sustenta isso daqui apenas de maneira independente, não temos o financiamento de nenhum capitalista, então é importante que da nossa parte a gente, aquele que apoia a gente faça uma contribuição para nós, né? E o membro é uma contribuição módica, né? Apenas R$8 ao mês. Você contribui com a Causa Operária TV ativamente e você também ganha uma série de regalias, né? Você ganha um selo ao lado do seu nome no chat para indicar quanto tempo você é membro. Você ganha direito a conteúdos exclusivos, a conteúdos antecipados, a interações exclusivas com o canal da Causa Operária TV. Você ganha também direito aos nossos stickers de chat, que você pode usar à vontade, aí flodar no chat. Pode estampar aí o chat com a cara do Henrique à vontade. Então, você sendo membro, você ajuda bastante a gente, né? E você ganha aí algumas coisas em troca também para desfrutar melhor da experiência de participar aqui da Causa Operária TV. Né? O último aviso,
que eu quero dar é que a gente, né, aqui do Procultura, já falei isso, tanto no Música de Classe da sexta-feira, mas também falei disso no outro Procultura, né? A gente abriu no Discord, né, que é um canal de comunicações que é muito popular aí, inclusive em especial para jogos, mas ele é um canal de comunicações muito completo, pode ser usado para qualquer finalidade, né? O Discord a gente usa ele com frequência, inclusive a gente está usando nesse exato momento para fazer esse podcast por teleconferência, porque finalmente o Arthur mora em Santa Catarina e coronavírus, né? Então a gente faz pelo Discord, então a gente usa bastante, e usando bastante a gente chegou à conclusão de que poderia ser benéfico para nós utilizar aí se utilizar de fazer um servidor no Discord para que os inscritos da Causa Operária TV pudessem interagir conosco, né, e com outros companheiros nossos aqui, né? Nesse servidor ele tem uma série de canais aí que a gente organizou, nele a gente joga jogos diversos quando a gente tem um tempinho aí, a gente está aqui, frequentemente a gente está por aqui trocando mensagem e tal. Então ele é aberto a todos, né? E os membros da Causa Operária TV vão ter direito aí a um cargo especial, que a gente está definindo regalias especiais para esse cargo. Então eu vou pedir para a produção colocar aqui na descrição, né? E eu vou pedir para você que é ouvinte desse podcast aqui e da Causa Operária TV de conjunto, criar uma conta no Discord e ingressar no servidor, né? Lá você vai poder conversar com outros inscritos da Causa Operária TV quando eles estiverem online, né? Vai poder conversar com a gente, que é apresentador de programa, e com apresentadores de outros programas, né? Eu posso até puxar aqui a ficha de que apresentadores que estão nesse servidor. Deixa eu checar aqui rapidinho. A gente tem aqui... tem companheiros que apresentam o Reunião de Pauta, o programa de mulheres, o programa Juventude Revolucionária, tem e entre outros, né? A gente criou o servidor e está angariando mais gente para entrar aqui, está querendo criar uma espécie de comunidade em torno desse servidor. Então eu peço para você aí que não conhece ainda, o Discord é um canal de comunicação que vale a pena conhecer, é uma rede social interessante, né? Inclusive, a informação que eu tive, só não se usa o Discord na ONU porque ele tem uma interface um pouco complicada e a maioria dos chefes de Estado, em geral, já é meio velho, então não tem muita familiaridade, acaba se confundindo. Mas para o pessoal ter uma noção, né, para quem já trabalhou com aquele programinha de organização de ambiente de trabalho, o Slack, ele é muito parecido. Com a diferença que ele tem algumas coisinhas a mais aí, claro, para a organização, porque o pessoal em geral joga no Discord, né? Então ele é um ambiente mais descontraído, tal, que tem mais funções para esse sentido. Mas bem, no mais é isso. Antes de apresentar o tema, que não é surpresa para ninguém, mas a gente faz esse suspensinho, eu vou apresentar aqui os companheiros. Primeiro, diretamente de Santa Catarina, tem o companheiro Arthur Sesconeto, apresentador do J5. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros da Causa Operária TV e da Rádio Causa Operária. Sejam bem-vindos a mais um podcast Procultura. Dessa vez eu não me recordo qual edição é, nem vou me arriscar a chutar. Eu vou chutar 17, mas eu não faço ideia. É pior que eu acho que tu tá certo. Porra, aí sim. Posso até checar aqui, mas eu acho que tu tá certo. Mas beleza, sejam bem-vindos a mais um programa Procultura. E basicamente isso, a gente viu os últimos comentários, inclusive, sobre a dieta do Dr. Atkins. Algumas pessoas já estavam ali comentando, inclusive, sugerindo... Tu acertou o número do podcast. Acertei? Pô, aí acertou sim, de novo aí, ó. Bom, beleza, mas é basicamente isso. Você vê, os caras são idiota, né? Eles ficam chutando uma cronologia semanal de episódios. Semana passada, é porque a gente esquece, a gente fica nesse jogo. Ninguém lembra de lembrar o número do episódio, a gente fica aqui, será que é o 17? Mas é mesmo, e o Arthur sempre acerta. Mas bem, do outro lado aqui, mais perto de mim, mas também longe, tem o companheiro Daúde, aqui em São Paulo mesmo, que é apresentador do Cineclube Luiz Buñuel. Olá, companheiros da Casa Operária TV. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependente do horário que você estiver assistindo, quer dizer, ouvindo esse podcast, no caso, né? Ninguém assiste isso aqui. Ouvindo. Todo mundo ouve. E se você estiver assistindo depois do
Sinal 24 horas, ou também no 24 horas. É... Muito bem, seja muito bem-vindo. Lembrando de você, aquelas coisas, né, que nem o Kaká falou. Pra você se inscrever na Cell TV, que a gente tá bem perto de chegar aos 100 mil inscritos e, como o Kaká falou, ganhar aquela praquinha prateada. Exatamente. E também lembrar de você deixar os comentários aí na Cell TV, que a gente sempre lê depois quando o programa vai ao vivo e tal. A gente sempre lê todos os comentários, ver as sugestões de você. Ou também no chat ao vivo, né? Tiver as discussões que vocês fazem no chat e tal. E é isso, né? Aqueles. Tá certo, muito bem. Pro programa de hoje, o pessoal já deve ter visto pela thumb aí, né? Mas depois desse tempinho de introdução, eu apresento o tema, que é... A gente vai falar um pouco sobre esses mascotes de marca aí e o capitalismo consciente, né? Eu não tenho ao certo como é que isso aí vai estar palavreado na thumb, mas o pessoal vai estar entendendo exatamente do que eu estou falando nessa altura do campeonato, né? A gente está falando um pouquinho da demagogia empresarial, né? Que a gente poderia chamar de capitalismo consciente, né? E um pouco também dando um enfoque maior aí, um pouco nesses mascotes de marca, que é um fenômeno que está ficando mais popular aqui no Brasil, né? Então, mascotes como a Lu do Magalu, a Nath da Natura, a Uri da Ultragás, o Baianinho das Casas Bahia, que agora não é nem baiano, mas... A Reda Rexona, a por aí Reda vai, Rexona, né? E aqueles que já existiam antes. Sempre tem, é sempre uma como é que fala? Uma ou duas sílabas no máximo, tá ligado? Com uma... Vivida vivo. Vivida vivo, e assim a lista desce, né? Daqui a pouco vai ter aí a assistente virtual do Barriguinha Mole. Entendedores entenderão essa referência. Mas, de qualquer maneira, a gente vai falar um pouco dessa coisa aí que os empresários brasileiros têm feito, né? Que é nada mais, nada menos que uma demagogia bruta aí. Em alguns casos, a gente vai colocar alguns aspectos do problema, né? A gente, inclusive, esse vídeo aqui, eu quero fazer uma menção aqui. Esse vídeo ele é inspirado, né? Que recentemente um youtuber aí que nós três acompanhamos bastante, que é um sujeito aí chamado Orochinho, né? A gente citou ele no vídeo sobre cancelamento, porque ele foi cancelado aí pela comunidade do K-pop por tirar sarro dos K-popers, mas a gente citou ele nesse episódio, né? E ele é um cara que é tido a fazer críticas, e por muitas vezes esse cara, apesar de ser uma pessoa profundamente despolitizada e desinteressada com o que a gente poderia chamar de mundo real, ele é um cara que muitas vezes tem avaliações muito acertadas de determinadas coisas, né? E esse vídeo aqui, ele em partes foi motivado aí por um vídeo que esse cara fez, né? Ele é um cara humorístico, né? Ele tem um tom humorístico nas coisas dele, é um humor já bem tosco, assim, né? Mas assim, é impressionante de ver que ele passou uma colocação interessante que a gente queria aprofundar um pouco nesse vídeo, que ele fez exclusivamente sobre os mascotes de marca, né? E eu acho que seria interessante a gente falar um pouco disso também, porque foi muito bem colocado. Eu achei, apesar de... Quem for ver o vídeo vai achar muito estranho colocar que isso aqui foi muito bem colocado, porque é um vídeo com humor um tanto duvidoso. Mas o fato é que, apesar de ser um vídeo humorístico estranho, ele passa uma ideia bem concreta do problema desses mascotes, que a gente vai procurar aqui entrar em mais detalhes de maneira mais politizada, né? Mas eu achei a manifestação do que ele fez sobre isso muito válida. Então, nesse vídeo ele vai aí introduzindo os mascotes de marca que a gente citou agora, né? A gente falou de vários, tem Nath Natura, Lu do Magalu, Rede Rexona, Ulida Ultragás, Baianinho das Casas Bahia, né? Ele tem um outro vídeo falando dos mascotes que a gente poderia chamar de mascote raiz, né? Então ele fala do Dolinho, do Barriguinha Mole, do Baianinho antigo das Casas Bahia e assim por diante. Todinho, sei lá. O Todinho, tem vários. O Brasil é um país incrível. Então, nesse sentido, o Brasil é um país incrível porque tem muito mascote de marca no Brasil, é um negócio muito tradicional, né? E aí, recentemente, algumas empresas elas foram
como é que a gente pode dizer? Elas foram humanizando esses mascotes aí com o intuito de tornar o seu marketing mais humano, né? Eu tô fazendo aspas com as mãos aqui, né? Porque são grandes aspas em humano, né? E mais próximo do consumidor, uma coisa mais moderna, né? E aí a gente tem os resultados que condizem um pouco com a demográfica de cada consumidor, de cada público consumidor aí dessas empresas, né? O mais popular hoje em dia, né, é a Lu do Magalu, que é acho que também foi a primeira, né? Eu não sei se alguém tem essa informação aí, que foi a primeira dessa ela foi onda modernizadora aí. A primeira que tinha... ela existia desde 2008, você via. Se você procurar no Google, você vai ver uma foto... uma foto... Tem aquele meme, né? Esse era você antes. Aí era tipo... Enfim. Enfim. Aí tem uma foto... Esqueci isso que eu falei, mas... Enfim. Tinha uma foto dela antiga, que era 2D e tal. Aí ela foi... Acho que das que ficaram famosas foi a primeira, né? Mas... Ela foi ficando mais popular, tanto que ela serve de exemplo, né, para os outros. Essa aí já... a Magazine Luiza é uma empresa que, inclusive, recentemente aí foi alvo aí de uma defesa em grande medida desmedida, e em alguns sentidos até meio indevida por parte da esquerda, por conta do programa da Luiza Trajano, aí, que é a dona da Magazine Luiza, de trainee apenas para negros, né? A gente lembra dessa polêmica, acho que todo mundo lembra, né? Que a direita, claro, caiu de pau em cima do programa, falando que era racismo reverso, não sei o quê, tal. E a esquerda, como ela sempre costuma fazer, em geral, a esquerda de hoje em dia no Brasil, ela segue muito bem aquilo que o Marx disse naquela frase de que o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções, porque de boa intenção em boa intenção a esquerda ela vai arrastando a gente junto pro inferno com ela, né? A gente tem aí uma polêmica em curso aí, que a gente não vai entrar no mérito hoje, mas nesse caso do trainee aí, você vê que a esquerda criou toda uma ilusão em torno dessa empresária aí, que é a Luiza Trajano, que inclusive a imprensa meio que colocou como sendo uma espécie de... Eu inclusive tendo a achar... Né? Eu não vi muitas colocações, eu vi que tem matéria de 2016, mas a imprensa colocou que a Luiza Trajano seria uma empresária da época, uma empresária meio petista, digamos assim. Que é uma afirmação um pouco absurda quando você vê que quando o golpe começou, nem mesmo a esquerda estava do lado do PT, então que dirá os empresários? Mas... não sei se alguém se lembra da Luiza Trajano botando os funcionários na rua pra sair aí, pra combater a extrema-direita. Eu, pelo menos, não lembro. Então, eu lembro do velho da van fazendo isso contra a esquerda com os empresários dele, né? Eu lembro muito bem disso daí, inclusive. Ele fez lá os empresários saírem, saudarem a Estátua da Liberdade e assim por diante. Mas a Luiza Trajano eu não via ela dando folga pro pessoal ir pro protesto, nem nada do tipo, né? Então, assim, é um pouco... Isso daí já não é bem um argumento, assim, que você pode dar para argumentar em favor do empresário, que, convenhamos, em momento nenhum esse empresário ele vai estar aí servindo aos interesses do povo, né? Então, esse trainee aí para negros, isso daí é uma coisa que a gente... o partido já tem uma formulação, isso é uma coisa que não ajudou, não resolveu o problema de ninguém, né? Só fez a esquerda ficar mais a reboque dessa empresária aí, né? Que finalmente ela é uma empresária, né? A gente já sabe o que empresário faz. Então, criou-se aí uma impressão de que ela é uma pessoa humana, não sei o que abre uma porta para uma humanização geral dos empresários, né? Ela ainda é uma exceção maior ainda, porque ela é mulher, né? Acho que ela é a única dessas empresárias brasileiras, assim, mulheres, né? Então, acaba que ficou meio que encaixou tudo certinho, né? O terreno estava bem pronto para essa demagogia aí, que de certa forma deu bastante certo, porque na época ficou aí uma defesa assim encarniçada desse programa de trainee aí, que a Magazine Luiza promoveu, né? E é assim, uma defesa que eu acho impressionante como se defende mais uma demagogia empresarial do que determinados preceitos ideológicos fundamentais na parte da esquerda.
Mas eu acho até que o caso da Lu, do Magalu, nem é assim o empresário, o caso mais gritante, né? Antes do programa a gente estava rindo aqui, né? Vendo o Twitter da inteligência artificial da Natura, que para nós é o traço mais gritante desse problema que a gente estava falando aqui. É, de fato, a inteligência artificial da Natura, que é uma coisa, assim, aberrante, de Essa tão renderia um programa demagógico inteiro, que é. inclusive. Então, eu acho que o Arthur podia começar a falar, que eu tô com o Twitter aberto aqui, aí você vai falando, eu posso ir fazendo algumas citações aqui. Tu faz as recitações, né? Então. Então, a companheira Nath, a Nath da Natura, A gente não é militante do PSOL. ela foi uma inteligência artificial aí criada para ser o berço do identitarismo, né? A gente nem vai levantar aí que por detrás da Natura, isso é uma informação válida, né? Tá um velho careca branco de mais de 60 anos, né? Mas tirando essa informação, a Nath da Natura, né, ela levantou uma série de pautas identitárias para fazer propaganda para a marca. Entre elas, né, assim, a questão de ser negra e tudo mais, assim, muitas já fizeram Começa isso. por aí, né? Eles fizeram o mascote da marca, é uma mulher negra, jovem, vegana, eu não sei se é LGBT, né? Não, vamos com calma, porque a gente tem que esperar o desenvolvimento do personagem. A Nath da Natura tem muito a mostrar ainda. Não sei se a Idosa já confirmou esse outro setor, mas ela, oficial, ela além de ser já Wakanda Forever, né? Porque ela fez aquela postagem lá com a morte do autor e tudo mais, falando em resistência, Natura falando em resistência, senhores. E ainda por cima fala sobre a questão justamente de você se aceitar como um corpo. O que é curioso, porque a Natura é uma empresa justamente que vai vender tudo que é tipo aí de cosmético pra você não ter que mostrar a sua própria cara, tá ligado? É aquele meme lá, né? Enfim, a hipocrisia. Então, começa por aí. A pauta central do negócio, fora de que ela é um personagem animado digitalmente negro, né, e em grande medida ela tem aí essas coisas. Ela seria, assim, a Nath Natura é uma leitora nata do Joe Biden, assim. Eu acho que é uma boa definição. Você pega, assim, se fosse colocar ela nos Estados Unidos, ela seria aquela pessoa que faz a campanha eleitoral do Joe Biden, né? Que quer votar na Kamala Harris e tal. Seria uma pessoa, tipo, de esquerda muito liberal, tipo, pique que tá tentando se formar aqui com o Felipe Neto, né? Esse personagem que eles criaram. E quando você vai ver nas postagens, você vê que é uma coisa que é para ganhar um certo apelo aí por parte de uma determinada juventude aí, né? E faz essa demagogia do corpo livre, não sei o quê. Né? Sendo que a marca é uma marca de cosmético, que é uma coisa um pouco estranha, assim, você colocar isso para uma marca de cosméticos, entendeu? E uma das... não sei se os companheiros falaram que uma das coisas que a esquerda mais babou assim em cima dela é que a principal coisa é que ela tem estrias, né? Que ela diferencia das outras marcas e outros bonecos que ela tem simpatizou-se muito aí a Nath da Natura e pelo fato de que ela foi animada, né? Acho que não tá nem na animação, é uma coisa de pós-produção que eles ficam colocando aí no modelito em 3D de que ela tem estrias nas pernas. Aí você fica... Aí quando você vê isso daí, você vê gente pensando... Olha, você pensa que tem gente por aí pensando assim, olha só, ela tem estrias. A única coisa que vem à minha cabeça é pensar assim... eu não consigo. Eu fico decepcionado, sabe? Eu penso, meu Deus do céu. Isso é tudo tudo que alguém precisa fazer pra pôr alguma pessoa a reboque de um empresário velho careca, porque tem esse pequeno detalhe, entendeu? A mascote é uma mulher negra, empoderada, que não tem medo de mostrar o corpo, não sei o que, faz propaganda de cosmético, tem orgulho da sua raça, do seu cabelo crespo e tudo. Só que o empresário dono da Natura é um velho careca branco. Então, eu não sei se cai a ficha de determinado pessoal aí, que isso é uma coisa um pouco absurda, um pouco hipócrita demais. Uma empresa dessa aí fazer toda essa demagogia feminina, de raça, tudo, sendo que quem manda naquela bagaça mesmo é um humano branco e careca. Não é nem que ele tem cabelo liso, ele não tem cabelo.
Pra se orgulhar. Uma das coisas, desse perfil da Nath Natura que mais deu, como diria a esquerda pequeno burguesa, mais me deu gatilho, é um post assim que tá recentemente agora fez bastante frio aqui em São Paulo, ou sei lá de onde a Nath Natura é também, onde ela mora. Aí ninguém sabe onde a Nath Natura mora. E aí tem tá tendo quarentena agora, né, tal, home office, e como tava frio, aí ela fez um post assim, home office ou caminha office? Nesse frio todo, a vontade é só de dormir. Aí um emojizinho dormindo, sabe, tipo... E coloca uma imagem, assim, dela com pijama na cama, assim, tomando um chazinho, um negócio, caralho, dá uma raiva, assim, só de ver. É um negócio muito, como é que fala? É muito white people problems, que é um negócio engraçado porque o personagem é negro. Eu não sei se o pessoal que tá ouvindo conhece. Isso é uma página, eu acho, do Facebook, não sei se existe ainda. Chama White People Problems, problema de gente branca. Então é aquela típica coisa assim... Ai, tá difícil aqui, tô esperando faz meia hora na fila do pão aqui em Paris. E umas coisas dessa pegada, entendeu? Que é bem aquele probleminha, assim, meio colocado, né? E aqui você vê que isso aqui... Tudo bem, eu não vou querer ser aquele cara que vai... que vai colocar o negócio da maneira mais sectária do mundo. Mas convenhamos o seguinte... Você vê pelo naipe da postagem que esse aqui tem uma demográfica de gente muito de classe média, né? E você vê que, assim, essas pessoas de classe média, elas se iludem porque elas vão se identificar com esse negócio ridículo, né? O mundo tá acabando lá fora, ela pensando no friozinho, não sei o quê. Não vai ter trabalhador na Natura pensando... O trabalhador, o cara que trabalha na fábrica da Natura não tá pensando no friozinho. Ele não tá, friozinho, home office, ele não tá pensando nisso, o trabalhador da Natura. O trabalhador da Natura tá pensando que ele pode muito bem ser demitido amanhã, ou pegar coronavírus e ser demitido amanhã, provavelmente, né? Isso aqui é uma postagem de agosto, né? Nem era o alto da pandemia, assim. O alto da pandemia que a gente tava aquela histeria total, era o quê? Março, abril? Maio? Acho que esses 3 meses aí, né? Que começou aquela loucura da quarentena, tudo que tava tudo bem fechadinho. Tal. Agosto já tinha dado uma melhorada, né? Mas você vê pelo naipe das postagens e tudo que é demográfica do pessoal que vai ser influenciado por isso daqui, é de tudo uma parcela de gente muito iludida, jovem, de classe média, meio esquerdista, né? Que cai nas graças disso daqui e vai começar a achar que a Natura é uma empresa diferente. Isso é um papo que eu já ouvi muito. Gente falando assim, tal empresa não, agora é diferente, não é bem assim. Não é, os caras não são uns monstros, sei que. É o chamado capitalismo consciente, né? Que a gente... teve até um... desculpa. Então, que é aquela coisa, não sei se também é outro... É foda que é um programa de áudio, né? Senão a gente passava um negócio na tela aqui. Mas, assim, tem um meme que tem ventilado bastante na internet agora com a eleição norte-americana, que era né? Tava lá, colocava um avião bombardeiro escrito assim, republicanos, né? Caindo as bombas, assim. Embaixo, o mesmo avião bombardeiro com os adesivos do Black Lives Matter, do Girl Power... E uma bandeira LGBT, né? Aí tá escrito democratas, né? Porque o Partido Democrata é o capitalismo consciente, não joga lixo no chão, não discrimine, só que volte a trabalhar. A Natura, um dos últimos posts da Natura é sobre uma campanha que a Natura fez mesmo com uma ONG, não sei da onde... Enfim, que era uma campanha de limpar as praias, né? Que não sei o quê. E aí tem um vídeo dos moleques indo lá limpar a praia, tirar o lixo, não sei o quê. E aí embaixo tem uma foto, né? Em CGI da Natura limpando a praia. Ela fala assim, é muito bom o nosso trabalho que a gente fez com não sei o quê. Limpando as praias, conscientizando não sei o quê. Então, isso aqui é um boneco, tá ligado? Então o engraçado é isso, né? Porque esse é um tópico pra outro vídeo até, né? Esse problema do negócio de limpar a praia, eu tava até discutindo aqui com o pessoal, que eu acho o seguinte: ninguém tem que ser voluntário pra limpar a praia nenhuma, tá ligado? Começa por aí.
tanto de desempregado que tem no mundo, tem que aparecer algum desgraçado capitalista aí que vai dar dinheiro pra alguém limpar essas praias. Porque tem um monte de praia suja e um monte de gente desempregada. Então ninguém tem que fazer de graça esse trabalho. A não ser que seja uma coisa muito imediata. Apesar que eu acho que mesmo que seja uma coisa muito imediata, não se deveria fazer de graça. Com o tanto de gente desempregada que tem. E aí aparecem esses miseráveis aí, que, por exemplo, muito bem, é que a Natura não é bem esse caso, mas poderia ser. Pode ser a própria Natura que sujou a praia também. Tem muita empresa grande que suja a praia, suja rio, e aparece lá os caras que é voluntário pra fazer de graça o serviço que a empresa tinha que estar pagando multa e pagando funcionário pra fazer. Ou seja, é um negócio meio absurdo, entendeu? São aquela coisa assim, bem pequeno burguesa mesmo. Né? Aqui, ó, na pegada do post que o Daud falou, tem aqui esse, né? Hoje é dia do autocuidado. Um dos meus rituais favoritos é dar uma pausa no dia para meditar. Qual desses momentos de autocuidado é o seu favorito? 24 de julho de 2020. Aí tá aqui, né? Tem as opções. Fez uma enquete. Aí tem aqui: ouvir música, skincare, cuidar das plantas, meditação. Olha, se isso não é material para aquela página do problema de gente branca, eu não sei o que é. Sinceramente. Porque isso é muito problema de gente branca, cara. A pessoa colocar um negócio dessa maneira, tá ligado? A pausa do meu dia no meu home office aqui, eu vou parar e fazer uma meditação, entendeu? Aí tem gente que colocou, não, eu paro pra fazer tratamentos de pele. Então, é uma coisa meio... assim, eu acho que é o melhor adjetivo, problema de gente branca, velho. Eu acho uma coisa assim, do arco da velha isso daqui, e eu acho do arco da velha que tem gente que cai, né? Por sorte, eu não vi ainda nenhum grupo organizado que veio falar bem disso daqui, né? Tudo bem que eu imagino que tenha uma galera, sei lá, da demográfica do PSOL, talvez tenha um pessoalzinho menos orientado que caia nessas coisas aqui. Né? Mas, pelo menos por grupos organizados da esquerda que eu conheço, eu ainda não vi ninguém falar bem disso daqui, falar que isso aqui é uma demonstração de capitalismo consciente, nem nada, né? Mas você vê gente falando e é uma coisa, de certa forma, muito deplorável. Você vê a pessoa caindo nesse truquezinho super fuleiro, né? Porque se for pegar todos esses mascotes de marca, né? Vamos pegar, inclusive, todos esses que a gente citou anteriormente, né? Aqui tem, inclusive, um post da Natura falando para votar no mascote da mulher negra para ser o mascote da Ultragás. Né? Aí, inclusive, elegeram o mascote da Ultragás sendo uma mulher negra lá, que é a Uli, né? Que inclusive é o mais mal feito de todos, assim, tipo, do ponto de vista da qualidade do CGI e tudo. Ele é bem mais mal feito também, porque a Ultragás é uma marca bem menor, né? Mas, assim, esse personagem também... primeiro, assim, você vê que é uma onda, né? Uma coisa pra meio que humanizar as empresas, né? Porque antes o mascote da Ultragás era um mascote bom, até, do ponto de vista do marketing, era botijãozinho e tal, tipo, chamava atenção. Fizeram mais nessa pegada aí, não, vamos fazer, né? Também porque surgiu aí uma possibilidade de instaurar uma tendência dessa, né? Você vê que tem gente aí por aí, que nem o Felipe Neto, né? Que tá fazendo a maior campanha aí de que não... nem todo rico é mal, não sei o que, então, essa coisa meio liberal de esquerda, super idiota e que ninguém compra mais, né? Parece mais fácil acreditar na baboseira do Partido Novo do que acreditar nisso daí. E tem também, e teve gente de esquerda que caiu, eu vi a Sinara Menezes falando bem disso daí. Não disso aqui de mascote de marca, especificamente, porque seria uma coisa um pouco absurda demais. Mas eu vi ela mandou um tweet falando que alguma coisa assim, a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos se a gente não tiver os apoios dos empresários de esquerda. Que eu gostaria de saber quem são os empresários de esquerda, né? Porque pro cara ser um empresário, pelo menos ela que se diz ainda socialista morena, né? Eu acho que o socialismo que ela tá falando, ela não é o mesmo socialismo que a gente tá falando. O socialismo dela parece mais o socialismo da social-democracia, né, europeia. Deixa eu falar até uma curiosidade sobre... Natura rende mesmo, desculpa pessoal, mas rende. O Guilherme Leal da Natura se filiou ao PV, né? Anteriormente, isso já faz um tempo aí. Já faz o quê? Uma década, mais ou menos.
que um dos representantes da Natura tinha se filiado ao Partido Verde aí, sob os esforços da Marina, né? E ainda tinha gente colocando que a Marina tinha mais uma grande companheira, isso, né? Há 10 anos atrás, né? Teria sido vendida aí por alguns perfumes da Natura. Daí o comentário ainda diz: salve o pessoal contra o financiamento privado da campanha. Que eu não acho engraçado. O mundo dá voltas, né? Não, isso é bom ver, é bom guardar isso daí. Quem foi que disse isso? Foi uma pessoa X na internet? Não, isso foi um catalogado de notícias que eu peguei. Não, mas fala assim, quem que disse esse salve o PSOL? Foi uma pessoa X na internet? Não, foi uma pessoa aleatória na internet. Ah, tá. Se fosse não uma foi personalidade... uma grande figura, porque seria ótimo. Se fosse uma personalidade, a gente tinha que cobrar forte isso daí. Uhum. Nem falar do caso do Wesley Teixeira. É Wesley Teixeira, né, o nome do cara. Esse cara também é um exemplo do negócio, né? Não, ele não é tão mal, não. Vou aceitar que o dinheiro do... Qual que é o nome do cara lá, do Itaú? Tem o Chico de Alencar, só que ele não fala diretamente isso. Ele só critica a Natura pelo conluio com o empresário. Mas eu esqueci o nome do cara que financiou o Wesley Teixeira lá no PSOL do Rio de Janeiro. É o cara do Itaú. Acho que o pessoal vai lembrar aí quem que é, de quem que a gente tá falando. Isso daí é meio que isso também, né? Começa assim, não, ele não é tão ruim assim, ele não é esse monstro que vocês comunistas estão falando, tal, não sei o quê. Daqui a pouco quando você vai ver... Também porque assim, primeiro que se você ceder qualquer brecha, o cara vira dono da sua campanha. Que nem esse como já foi dito aqui antes, na Causa Operária TV, né? Esse Wesley Teixeira, ele vai fazer ele vai falar o que ele quer ou ele vai falar o que o cara que tá financiando quer, entendeu? Então começa a se criar essa concepção. Você vê que o Freixo não era contra não era contra o financiamento, não sei o quê. Então começa a criar assim uma concepção de que eles não são tão ruins assim, tal, a gente pode aceitar, dá para manter independência de classe mesmo sendo financiado. E assim por diante, até que você vai ver, vai ter a esquerda inteira prostituída pelo dinheiro dos empresários aí, né? E essa coisa dos mascotinhos que a gente tá falando aqui é uma coisa mais voltada pro público, mas você vê que é uma tendência, né? Você tem esse negócio por um lado, né, que é um negócio de marketing, por um outro lado você tem gente como o Felipe Neto, que age aí, né, dentro da esquerda, tudo, aí você começa a aparecer esses pingados aí dos caras que começam a aceitar dinheiro dos piores capitalistas, assim, e tirando o corpo fora. Você vê que esse daí ia passar batido, ninguém ia ver. É que viram, ia abrir uma maior crise, mas era capaz que ninguém visse. Mas o que acaba é que isso daí tudo fica seguindo numa campanha permanente aí de tentar aproximar aí esses empresários, né, da esquerda. Tipo, não, eles não são tão ruins. Olha só, o cara da Natura, ele é um cara consciente. Eles têm um mascotinho negro empoderado, mulher com estrias, e assim por diante, entendeu? O cara da Ultragás também. O cara da Ultragás elegeram esse mascote que é uma mulher negra. Você vai ver, o dono da Ultragás é o quê? É um velho branco careca. Aí você vai ver, né? Elegeram a Rei da Rexona lá. Quando você vai ver, o CEO da Unilever, que é a dona da Rexona, é um velho branco careca. Tem uma do Bradesco, né? Aí o CEO do Bradesco é o quê? É um velho branco que não é careca, mas é velho branco. É o único... É o único que tem cabelo. É o único que foi da regra que ele tem cabelo, mas velho, branco e rico tá igual. É tudo velho, branco, rico e careca, via de regra, só alguns que tem. O cara tá passando minoxidil lá, tá crescendo o cabelo. Mas... Aí tem esse da Luísa Trajano, que a aproximação foi mais pela própria Luísa Trajano do que por esse mascotinho aqui, mas esse mascotinho, de certa forma, também age dessa maneira, né? Você vê que eu vi também, colocaram ela, Ludo Magalu, aí pra fazer campanha contra o machismo nas redes sociais e tudo. Então, também, né? É um negócio que é totalmente absurdo, porque empresa nenhuma combate o machismo, muito pelo contrário, né? As empresas, elas todas elas estão aí perpetuando isso daí, porque a gente tem colocado, inclusive, nessa polêmica que a gente está travando aí no último período, que o problema da mulher não vai ser resolvido sob o capitalismo e apoiar a empresa não vai ajudar a acabar com o capitalismo. Em situação nenhuma. Então, esses negócios uma pura hipocrisia, entendeu? Uma empresa fica fazendo a campanha contra o machismo,
Para acabar com o machismo, tem que acabar com o capitalismo. Então eu tinha que entregar na mão do trabalhador, não ficar fazendo um mascotezinho bonitinho lá, que fica fazendo demagogia pra gente de classe média alta. Que isso aí não vai resolver nada. É um problema aí que tem gente falhando em entender, né? É como eu falei, eu dou graças a Deus que não tem nenhum grupo que eu vi, pelo menos que eu não vi nenhum grupo organizado de esquerda, assim, que tenha saído em defesa desses empresários, fora algumas personalidades aí do PSOL, como a gente já citou, né? Mas... como é que fala? Nada impede, se a gente não fizer a denúncia, disso começar a acontecer do jeito que a coisa se comporta dentro da esquerda, né? Então o pessoal é muito suscetível a tudo isso, né? Eu não sei, eu tô com a impressão de que eu tô deixando passar algum mascote que também tem coisa pra falar e eu não falei. Eu não sei Eu se particularmente... Qual? Fala, eu não Dodge. tô- Tem o Baianinho Novo, né? Mas o aí Baianinho faltaria. Novo também. O Baianinho Novo eu achei foda que, pô, os caras... O Baianinho das Casas Bahia era um mascote bom, assim, do ponto de vista de marketing, essas coisas. Você vê que ele era um mascote relativamente bem feito. Tem uma imagem na internet que mostra a trajetória do Baianinho, né? Tipo, quando a primeira loja das Casas Bahia abriu, como ele era, tá ligado? Ele era realmente um lampião, tipo, uma roupa toda, sei lá, eu não sei como que é o nome da roupa que o lampião usa, mas... Enfim, o desenho não era bonito, mas ele representava o lampião, tá ligado? Aí ele foi Então, evoluindo, o ficou Baianinho colorido. era um cangaceirinho no começo, tudo tal. É que tem um mascote de marca, né? Que aí já é um mascote de marca Roots, né? Mas mesmo assim, o que fizeram com ele agora pra humanizar o Baianinho, né? Teve gente até que se revoltou aí, ficou puta, né? Porque transformaram o Baianinho em CB das Casas Bahia. Né? Que virou um moleque TikToker, né? Ninguém suporta mais TikToker nesse mundo. Então, virou um moleque TikToker aí, o Baianinho das Casas Bahia. E é engraçado porque, assim, eu não vi eles fazendo demagogia com o novo Baianinho da Casas Bahia. Imagino que vai ter isso daí, eu não duvido nem um pouco. Mas, como é que fala? Eles tiraram o Baianinho deixou de ser um personagem até certo ponto nacional, né? Porque pelo menos ele tinha umas características, ele era o Baianinho das Casas Bahia, pra virar um personagem genérico, né? Que é uma coisa meio... que também não faz muito sentido quando você olha de perto, né? Teria que esperar pra ver se eles vão usar isso aí pra fazer demagogia, porque se usasse ia ser bem esquisito, ainda mais se fosse demagogia nacionalista ou alguma coisa do tipo, né? Porque esse pessoal adora ser contraditório. Se for pra pegar Tem a Dolinho, né? o Dolinho é o mais nacionalista possível, né? Imagina um dia Ele a é tão esquerda nacionalista que é fazer mal feito, tá ligado? um Dolinho versão humano. Então, não, Esquisito. Até o Baianinho antigo, se for pegar, é muito contraditório, porque é o seguinte, o Baianinho é feito pra ser um personagem bem brasileiro. Só que o CEO das Casas Bahia, quando criou-se o Baianinho, ele era o CEO menos brasileiro de todos. Ele é um polonês, imigrante. Então, assim, nem no Baianinho das Casas Bahia você tem como tirar alguma coisa boa nesse sentido, né? Aqui a gente tá falando, assim, da transição do ruim pro pior, né? Então, nesse sentido, esses mascotes aí, eles sempre fazem uma demagogia que na maioria das vezes é o oposto do que a empresa realmente representa, né? Porque a gente sabe, né? Essas empresas em geral são tudo bastiões aí de uma exploração capitalista ferrenha, independente da democracia que eles tentem difundir aí, da demagogia que eles tentam fazer. Isso aí não muda nunca, né? O fato de que que são empresas capitalistas e o tal do capitalismo consciente não passa de ser ao invés do cara estar lá sendo explorado brutalmente da mais-valia dele, num regime num regime de terror constante de ser demitido, em péssimas condições de trabalho, recebendo pouco, sem reajuste, e assim por diante, né? Ele tem tudo isso, só que aí tem a bandeirinha LGBT, a bandeirinha do feminismo e a bandeirinha do orgulho negro, né? Na parede, ao invés de não ter no regime normal. E isso daí também, é claro, isso aí num piscar de olhos, isso daí some, né? Num fechamento do regime,
num fechamento geral, assim, político, né? Claro, esses empresários, para eles darem uma guinada à direita, é 2 palitos, finalmente são eles que são o chocadeiro da extrema-direita, né? Então, isso daí é tudo falso, né? Não tem impacto nenhum também, né? E abre portas aí para também abre portas para o outro lado da moeda, muitas vezes essas demagogias, que nem o negócio da Luísa Trajano, uma coisa que ninguém comentou, pelo menos eu não vi ninguém comentando, é o seguinte, que esse trainee de negros dela, né, que ela promoveu, além de não resolver nada, né, que a gente já citou isso daí, que é uma demagogia barata que não serve para nada, vai empregar ali 200 caras e até aí os outros 150 milhões de pessoas na merda, né? Mas eles vão empregar ali uma cotinha de negros, né? Só que o que eles não colocaram é o seguinte, eles abriram um precedente para fazer isso daí, né? Que é o precedente da reparação histórica, se eu não me engano, que é assim, agora você pode, se você quiser, se você tiver um argumento bom o suficiente, você pode aí transgredir determinadas normas de contratação trabalhista, né? Porque, por exemplo, esse negócio do trainee, né, segundo a lei, você não poderia fazer. Por mais que seja uma coisa, como eu falei, o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções, por mais que fosse uma coisa bem intencionada, né, supostamente também, porque a intenção não partiu de quem gosta do negócio, nem dos negros, né? Tanto que precisou de um trainee para negros, indica que não saiu a iniciativa não saiu diretamente dos negros da empresa, porque parece que eles não existiam antes desse negócio. Julgando que teve que fazer um trainee, mas abriu-se aí um precedente com essa ótima intenção aí, que foi inclusive muito acaloradamente defendida pela esquerda, para se abrir buracos aí em determinados acordos trabalhistas, tal, porque isso daí, esse modelo de contratação, ele teoricamente é proibido no Brasil. Você não pode abrir uma vaga de emprego com base em raça, né? Isso aí, tudo bem, como eu falei, boas intenções, mas as boas intenções elas não ajudam, elas não valem de nada, né? Então abriu-se aí esse precedente da reparação histórica, que é basicamente uma lei que abre exceção na lei. E isso daí só pode dar merda. A gente já viu várias dessas aí. A maior delas é a existência do STF. Não, eu queria até fazer uma observação. Eu acho que eu peguei o gosto de falar sobre a Natura. E eu levantei. O Arthur tá gostando de falar mal sobre a Natura, mas vamos lá. Além eu acho que já é mais de conhecimento comum, né? Porque é principalmente nessa época onde a Marina então fez as alianças políticas com a Natura, saiu uma série de notícias falando sobre mulheres trabalhadoras na Natura com super exploração nas fábricas. E não só isso, sem sequer CLT, seguindo qualquer base ali legal de contratação, né? Natura, mulher, etc. Né? A gente sabe aí como a Nath da Natura representa um grande empoderamento. E não só isso, né? Sem nenhum contrato legal, a Natura também foi, numa base dela na Amazônia, foi atacada por indígenas também, mais ou menos na mesma época, justamente por causa da superexploração da natureza e o conflito com um local que era dos indígenas. Mostrando tem, inclusive, você falou isso aí, é muito bom você falar isso daí, porque tem um post da Nath da Natura, que eu tô com o Twitter aberto, né? Que ela põe uma foto assim da natureza, da Amazônia lá, toda bonitinha e tal, e depois, vários anos depois, um trechão desmatado, assim, um negócio meio fodido. Aí ela fala, nossa, que dor no coração, não sei o que. Só que eles também. Na hora que eu vi, eu pensei exatamente isso. Mas da onde que eles tiram os compostos? Se é tudo. Porque eles falam, é tudo vegano os produtos dele. Da onde que eles tiram os compostos pra fazer os produtos? Se é tudo vegano. Eles tiram da onde? Da natureza, porra. Eles devem explorar a natureza brutalmente lá atrás, né? Que nem. Não é porque eles fazem essa demagogia que eles não vão fazer o negócio. Então, até o problema ecológico não importa muito para essas empresas, se for custar muito, né? E pelo visto estava custando. Então, é exatamente isso. E, só para corrigir, Kaká, não é 100% vegano, é 80% vegano. Não, eles ainda não atingiram o pódio da imaculação moral dos vegetarianos. Não, foda. Pode falar. Então, esse esquema aí é muito tosco, né? A gente chega num ponto onde a gente começa a
certeza, se a gente vai escolher mais sobre todas essas empresas, a própria, sei lá, Magazine Luiza, uma das 5 maiores empresas aí, de acordo com a Forbes, com bilhões no caixa, assim por diante, né? A própria declaração da dona empoderada da Magazine Luiza foi dizendo que a gente não devia ver nem esquerda nem direita. A gente devia ver os interesses aí, em primeira medida, econômicos, e ver como é que a situação ia se desenvolvendo. E ela até colocou a respeito sobre o governo em geral, né, o governo golpista, né, na época do Temer, que estamos juntos com todos que estão dispostos a resolver os problemas. Ou seja, de petista não tinha absolutamente nada, como alguns gostavam de colocar. Então, isso aí é papo 100%. O Felipe Neto, ele virou, assim, o molde desse pessoal que se acha de esquerda, né? Que é esse negócio liberal de esquerda, né? Que acha que existe uma alternativa, não sei o que e tal. Ele virou esse cara, né? Então eu acho que, assim, isso aí é 100% Felipe Neto, um Felipe Netismo total, isso daí. Ah, não, vamos abandonar essas noções, não sei o que. Essas coisas, união dos campos democráticos, contra a direita... como é que fala? Essas coisas de precisamos olhar os interesses sem ideologia. Isso é tudo coisa de gente direitista, né? E o pessoal se confunde, né? Porque não, extrema-direita, temos que combater a extrema-direita. Mas esquece que a extrema-direita é um filho, assim, em alguns momentos bastardo, em outros filho preferido da direita tradicional. Por exemplo, nesse momento que interessa para a direita tradicional, a extrema-direita virou filho bastardo, né? Não, são muito radicais, não sei o que. Você vê o FHC falando, o pessoal se emociona lá, não sei o que. O Felipe Neto aparece do teto com aquele cabelo pintado dele lá para falar que a gente precisa do apoio dos empresários. Aí a Sinara Menezes cede. Então, é um pouquinho exagerado, entendeu? Mas, por exemplo, se convier aí para esses setores de direita tradicionais adotar a extrema-direita, eles adotam. Como, por exemplo, o PSDB, em grande medida, no governo Bolsonaro, eles não são total oposição. Muito pelo contrário, eu tinha visto um negócio aí que falaram que o PSDB tem mais de 70% de aprovação dos projetos bolsonaristas na Câmara. Ou seja, o PSDB, de certa forma, é um pouco de base desse governinho aí, né? Então indica que, assim... por um lado eles podem estar recriminando, mas pelo outro eles são a chocadeira disso daí, né? Então não adianta investir na direita civilizada, não existe direita civilizada. Existe a direita do mal, do Bolsonaro, lá pintada de verde, amarelo, de preto, né, com a suástica nazista no peito, com o sigma, e tem o mesmo pessoal, só que de terno e pintado com a bandeira LGBT. Né, que é a turma do FHC, do DEM e tal, que vai fazer isso daí. O DEM até tá convergindo mais pro Bolsonaro, mas é mais o PSDB, agora o PDT tá convergindo por isso daí, os caras do PMDB, eles são esse pessoal, os Bolsonaro arrumadinho, em alguns casos pintado de arco-íris. Então vai ficar, isso aí é uma ilusão que o pessoal adota, assim, totalmente à toa e de maneira muito confusa. Mas bem, a gente tá chegando no final do episódio aqui, né? Tá dando o nosso tempo, né? Eu queria saber se os companheiros têm alguma consideração final aí pra gente poder terminar, né? Consideração final é que não vamos do 8 a 80 e depois disso não achar que o mundo vai ser resolvido por boicotar a Natura também. Igual também isso é outra coisa. A esquerda ela vai nesse sentido, né? Ou ela defende, abraça a Natura, ou ela resolve tirar uma política de boicote, porque isso vai resolver todos os problemas do capitalismo. Então, isso aí também, boa colocação. Porque também isso aí não é o 80, né? Isso aí é o 18, tá ligado? Tem que pensar um pouco nesse sentido. Isso é verdade. Não é o 80 é fazer uma oposição. O 80 é fazer uma oposição organizada ao capitalismo, tudo. Procurar. Que nem você... que nem quando a pessoa fala prática... assim... Pode falar. Desculpa. Pode falar. É que nem quando a pessoa fala assim... não vou tomar Coca-Cola. Água suja do imperialismo. Só que você não bebendo refrigerante vai mudar que a empresa vai falir só porque você parou de beber, tá ligado? A gente não tá falando que você precisa tomar, tá ligado? Mas assim, isso não resolve nada, entendeu? Porque também isso é uma medida em grande medida individual, tudo. Mas isso aí é tema para uma outra oportunidade, né? Mas é um bom comentário esse do Arthur. Realmente, é importante ter em mente que
o que supostamente seria o contrário, né? Que muitas vezes não é o contrário, é só um deslocamento leve, né? Ainda não resolve o problema. Então, mas bem, muito obrigado pela audiência de todos os companheiros que estão aqui na Causa Operária TV, estão na gravação, na Rádio Causa Operária. Vou pedir de novo para você se inscrever, criar uma conta no YouTube para se inscrever, né, se você não tem. Pedir para você deixar um like no vídeo e vou pedir também para você entrar no nosso Discord, né, e interagir com a gente, jogar uma partidinha de Among Us, de CSGO e tal. E também ser membro da Causa Operária TV por apenas R$8 ao mês, você ganha aí uma série de regalias especiais. No mais é isso, muito obrigado pela audiência de todos. A gente fica por aqui com mais um podcast Pro Cultura. Até a próxima segunda-feira.